Macuyu no Zambi. Hoje o chão de Angola traz o tema Untambi ou Mukondo, que seria o ato fúnebre na nação Angola. Como nós, os bantos, vemos o luto? Para nós, povo banto, a morte não existe. Não se morre e se acaba. A morte não é o fim. A vemos como uma passagem de um plano para outro, um plano mais elevado do que o plano em que nos encontramos. O luto para nós bantos nunca será preto. O luto para nós nunca será uma energia escura e de vibração baixa e pesada, pois vemos o luto como energia de restauração e evolução, de onde começa do início, mais ou menos de como quando nascemos. É um início de um ciclo de evolução espiritual para a libertação das nossas próprias ações adquiridas no decorrer de nossa existência aqui no entoto, terra. Não morreu, acabou, como diz o ditado. Mas sim, cumpriu a missão e passou para outro plano de maior evolução, só que espiritual e materialmente falando. Começamos então por falar sobre a cerimônia Untambi. Untambi assim ocorre quando morre um monenquice, que seria um zelador de santo, pessoa iniciada para o culto de Inquice e que possua um grau maior dentro do sagrado, ou seja, dentro do candomblé. É posto todos os pertences desse sacerdote juntos e joga-se o búzio para se confirmar o destino desses itens, ali que foi utilizado por esse zelador ainda em vida. Se o jogo confirma, esses objetos são lavados em ervas sagradas e entregues aos herdeiros destinados desse axé. Visando que colares de santo desse zelador ou zeladora não se doam, devendo ser arrebentado pelo sucessor desse trono a seguir. Roupas não se doam, devendo também serem rasgadas. Axé de búzio também não se passa, sendo encaminhado ao Ibaiku desse zelador, onde a partir dali não será nunca mais manuseado por ninguém de dentro desse axé. Uma vez que um gunzo é de utilidade própria, cada um já nasce com o seu. Você não pode roubar o gunzo do seu irmão e vice-versa. Nem mesmo o seu sucessor de santo tem esse direito. Esse que ficará responsável por esses atos após o desencarne desse antepassado. Assim serve também para o assentamento desse antepassado, que deverá ser destruído totalmente e posto tudo em uma grande trouxa chamada de carrego de santo, carrego de Egum. Lembrando que, por hipótese alguma, se mantém o Kunda, assentamento desse zelador, que já fez a sua passagem em ativo. Ele não será mais ativo, não ficará mais em atividade. Por quê? Pois quando se morre, não se tem mais caminho para cuidar. E sim, somente o Ibaiku, que seria a cabaça do morto, por onde ele deverá ser reverenciado em forma de ancestral, uma vez ao ano, onde é reverenciada a Babá Egum e aos Essás, todos os antepassados da hierarquia desse axé. Essa trouxa, carrego de santo, deverá ser despachada em um local apontado pelo oráculo de Ifá, o jogo do búzio, para ser mais preciso, onde será sacrificado junto um animal de 4 pés e aves de acordo ao grau daquele antepassado. Se se tratar de um recém-iniciado no santo, só necessitará de um lençol branco para enrolar o carrego. Se é um sacerdote de santo, deverá ser posto tudo em um grande balaio e envolto a um lençol branco. Se trata de um rito de consagração e entrega de grande valor e merecimento a esse antepassado que já tinha cumprido todas as suas obrigações dentro da religião do santo. Um tambi antecede ao carrego de Egum e tem duração de 3 a 6 noites de cantigas e danças,
em ato de louvar e encomendar a alma, a partida do morto para outro plano, em reverência a Egum. Canta-se para os Essás, os primeiros a trazerem o culto do candomblé. Esse ato é feito por um Tata Canzumbi, Tata Zalu ou Tata Zovumbi, responsável por sacudimentos, carregos, ritos fúnebres, Inzuyavumbi e os guardiões da casa, nomeado e empossado de inquice para dirigir a alma desse morto. Os inquices cultuados nesse rito são somente inquices ligados à morte, por exemplo, Matamba, Insumbo e Coce. Lemba e Zaze somente após a entrega do carrego. Esses inquices serão reverenciados. Todos os adeptos deverão estar vestidos de branco, a cor da vida e da morte no candomblé. Devem ter cabeças e ombros cobertos em respeito à alma do morto. Após a entrega do carrego, canta-se no dia seguinte, antes do pôr do sol, as mesmas cantigas de um tambe, que foi louvada e entoadas ao inquice. Na cerimônia de um tambe, costuma-se usar cabaças para tocar no ritual. Seriam 3 utilizadas, 2 inteiras e uma com uma ponta cortada, e uma vela no centro do rito, acesa. Passados os dias do rito, a casa não se fecha ao luto, como acontece em outras nações do candomblé. A casa continua com suas atividades normal, tudo seguindo como determinado pelo antepassado e pelo inquice dele, que agora torna seu empossado e sucessor a sua cadeira, o trono, esse que foi escolhido pelo oráculo do búzio e de inquice desse zelador, ainda em vida. Não se morre para daí escolher o seu sucessor de santo. Isso já sabemos em vida. Mas em espírito, aquele antepassado permanecerá sempre ali naquele axé, no qual foi fundado pelas suas mãos, sendo sempre reverenciado a cada ano, e o seu sucessor sendo responsável pelo seu Ibaiku. Ou seja, aquele que ficou responsável por escolha desse antepassado para essa função. Dentro dessa Inzo, permanece os fundamentos e doutrina deixado por esse zelador de santo, ofertando essa divindade e zelando por ela em vida, até o fim. Só entende e pratica esse ato quem foi escolhido por essa divindade e vivenciou todo esse processo de perto, dentro desse axé, de onde esse obteve toda a preparação e conhecimento para tal prática e utilização desse heró segredo que recebeu de seu mais velho. Esse axé estará sempre em evolução, passando de geração em geração, e assim sucessivamente. Sem um tambe, não há começo, não há existência. Um tambe é a origem, o tempo, o morto, a passagem, a existência individual no entoto, na terra, e a existência no doilo, céu. Falando ainda de doutrina, vamos falar também sobre a mão vumbê. Mão vumbê, afinal, se tira ou não da cabeça do iniciado? Resposta: sim. Macu vumbi, cerimônia para tirar a mão do falecido. Após um ano de um tambe, ato fúnebre, o iniciado pela mão de vumbê, realiza-se a cerimônia para a retirada dessa mão de morto de sua mutuê, cabeça. A mão que transmitiu o axé. Muitos dizem que se criou um vínculo e é por isso que deverá ser retirada, para daí esse filho de santo poder dar continuidade ao seu axé e a seus trabalhos. Eu creio da seguinte forma: creio que se tira essa mão vumbê em cerimônia com um novo pai ou mãe de santo, não de sua escolha, mas por escolhas do seu inquice. É importante jogar para a confirmação, para mais tarde não se arrepender do ato a que foi submetido,
pois esse ato consiste em rituais, rezas, abôs, fundamentos ritualísticos, ebó e outros, dentro dessa nova casa de santo. Mas toda essa preparação não tira de fato a sua iniciação no santo, na sua antiga casa de axé. Tira apenas a mão vumbi. Mas isso não lhe dá condição para ser refeito no santo. Só se faz santo uma única vez. Assim como não se nasce duas vezes na vida, assim também acontece dentro do santo. Você terá um novo zelador de santo, que zelará pelo teu santo, mas isso não faz dele seu pai de santo. Você é apenas filho da corrente espiritual dessa casa, e não de fato filho desse axé, filho desse zelador, pois seu inquice não nasceu dentro dessa casa, dentro desse axé. Só se raspa uma vez no santo, assim como não se troca águas, né? Quem sai do seu verdadeiro axé para outro, na condição de que trocou as águas, ele não trocou as águas, pois ele já foi feito, ele não pode ser refeito. Esse inquice já foi feito, já nasceu, então ele não pode nascer de novo. No mínimo, ele trocou de axé, trocou de casa, mas as águas, a sua raiz, ela vai ser sempre aquela em que se foi iniciado. Cada um tem sua forma de pensar. Eu, como mãe de santo, respeito, mas para mim não é interessante mexer em uma mutué cabeça que já foi feita anteriormente, porque isso não fará de mim a zeladora desse filho, que já foi uma vez iniciado para o santo. A necessidade de tirar a mão vumbi. Quando essa mão vumbi não é retirada, esse filho fica proibido de participar de obrigações, feituras, rezas, sacrifícios, etc., não podendo participar e nem colocar as suas mãos sobre certos trabalhos e sobre certos ritos que acontecem dentro desse axé. Assim como também não pode ter suas mãos em obrigações e qualquer outro tipo de trabalho que seja, e nem levar nada na própria cabeça, pois o vumbi toma a frente e se alimenta de tudo que fizer. Você estará alimentando o egum. Só tem necessidade de tirar a mão vumbi aquele que foi iniciado sobre os preceitos daquele axé. Não serve para frequentadores desse axé e nem para os filhos dessa Inzo, casa, que não chegaram a ser iniciados por esse pai ou mãe de santo falecido. Nem mesmo o que fez Bori, Kibane Mutuê. Esses estão isentos de tirar a mão vumbi. Os iniciados é necessário que se tire a mão vumbi, para dar continuidade às práticas dentro da religião, lembrando que refazer o santo não se refaz, santo só se tira uma vez na vida. A 8.